Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que bom que vieram buscar ao Senhor, estar na companhia dos santos, para buscar a face de Deus. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 5. Lucas 5, vamos no verso 16, irmãos. Lucas 5,16, um verso bem curto que nos mostra que mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Agora vamos para o capítulo 18, ainda de Lucas 18. Vamos ler alguns trechos aqui, irmãos, espaçados. Não vamos ler o trecho todo aqui para não ficar muito longo, mas vamos começar no verso 1. Lucas 18, 1 nos diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Agora no verso 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E no verso 10, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém, queridos. Vamos orar. Senhor amado, queremos, Senhor, aprender de Ti, da Tua palavra, os Teus caminhos. Nos ensina nessa manhã, Senhor. Tira de nós tudo o que não Te agrada, tudo o que não provém de Ti. Nos ensina, Pai, a andar segundo a Tua verdade, segundo os Teus caminhos. Produz em nós o fruto, Senhor, que o Senhor quer produzir nessa manhã. Fica conosco e age livremente no nosso ser. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Irmãos, eu tenho trabalhado aqui nas últimas mensagens sobre os segredos da mente de Cristo, da mentalidade do Espírito. Já abordamos aqui algumas chaves, de como Deus pensa e quer que a gente pense. Isso aqui, que nós lemos aqui alguns trechos, é algo crucial, algo importantíssimo para a vida de todo cristão. Nós vimos aqui que o próprio Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus, que tinha o entendimento sobre a pessoa de Deus, sobre sua missão, tinha toda a plenitude do Espírito dentro dele, ele orava. Imagine nós, tão cheios de fraquezas e debilidades, o quanto a gente precisa, irmãos? E por isso que aqui eu peguei esse capítulo de Lucas 18, em que Jesus trata de diversos pontos sobre a oração, os quais eu queria trabalhar aqui com vocês, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente acaba perdendo, sabe? Por exemplo, aqui no verso 1 que nós lemos, em que diz que Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja que Jesus trata a oração como um dever, o dever de orar sempre. Não como algo opcional, não como algo bom, mas como algo necessário, a necessidade que nós temos de orar sempre, o dever que nós temos de orar sempre. E isso é muito importante, irmãos, porque, de novo, nós temos essa impressão que a oração é algo bom, algo que nós fazemos quando temos vontade. Estou com vontade de orar. Agora eu estou com um pouco de tempo, então eu vou orar um pouquinho. Me deu vontade. Não, irmãos, a oração não é algo que deve ser tratado assim, deve ser tratado como Jesus colocou aqui, como um dever, algo que é esperado, algo que Deus quer, e como um compromisso que nós precisamos ter com Deus.
Porque se você depender de sobrar tempo, de dar vontade, de alinhar as estrelas dos céus, de surgir, tudo dá certinho para você ter um tempo perfeito para orar, irmãos, isso vai ocorrer muito raramente. Nós temos que tratar a oração, como Jesus colocou aqui, como um compromisso, como um dever do cristão. Porque se nós dependemos dessas coisas tão frágeis se alinharem, e tudo ocorrer para que a gente ore, quando a gente estiver com o melhor humor, com o melhor espírito, a melhor vontade, a gente nunca vai orar como nós deveríamos. E não vamos cumprir essa recomendação de Jesus de orar sempre. Então veja que Jesus coloca para nós a oração como um dever e como algo que precisa ser feito sempre. Então não é algo ocasional, não é algo algumas vezes, não, é sempre e é um dever. Então veja como isso precisa ser implantado como algo que faz parte do nosso dia a dia. Você, para trabalhar, isso é um dever, você tem que comparecer ao trabalho. E você tem que trabalhar sempre, pelo menos nos dias da semana. A oração tem que ser tratada dessa maneira, como um dever e como um compromisso, como algo constante. Então, a oração precisa ser um dever, não como algo opcional, não como algo sem compromisso, porque senão você vai orar pouco ou vai orar quase nada. Os judeus têm uma tradição forte de oração e a gente precisa recuperar isso. Por exemplo, orar antes de cada refeição. Antes de cada refeição, o judeu cita o primeiro verso do capítulo 24 dos Salmos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Por que eles citam isso? Citando o Salmo 24, para nós relembrarmos que tudo vem dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo vem dele. O que você está comendo pode ser fruto do seu trabalho. Mas o trabalho você tem por quê? Porque Deus te deu inteligência, porque Deus te deu saúde, porque você teve condições, por mais que você tenha se empenhado, se esforçado, qualquer coisinha fora ali poderia te ter tirado tudo. Desde questões de saúde, desde tragédias, desde muitas coisas. Então, do Senhor, irmãos, é a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Todo ser humano pertence a Deus. Mesmo aqueles que dizem não para Deus, Deus tira o fôlego de vida a hora que quiser. Então, a gente precisa relembrar, a cada refeição, todo momento especial, você fazer aquilo um marco, um momento de falar algo para Deus. Está numa refeição, é um momento que você pare ali, faça uma breve oração, que seja só citar esse verso, que é um verso curto, fácil de memorizar. Repitam comigo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Vamos de novo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Imagina, irmão, só de você falar isso, essa breve frase, a cada refeição, como o seu espírito vai estar sendo reavivado, trabalhado. Um breve contato que seja com Deus, irmãos, faz toda a diferença. E, de novo, a gente começa a cumprir esse dever de orar sempre. Orar, breve que seja, irmãos, antes de dormir. Todo judeu ora antes de dormir. Aquela frase que Jesus diz na cruz, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é uma frase que o judeu faz antes de dormir. Porque você dorme, você não sabe se vai acordar na manhã seguinte. Não sabe. Minha bisavó, por exemplo, morreu dormindo. Você não sabe, ninguém sabe o nosso dia, a nossa hora. Então, está morrendo de sono, só fala uma frase, irmãos. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está em tuas mãos o meu sono, os meus sonhos, o que eu vou sonhar, né? Esse meu descanso, coloca em tuas mãos. Então, tudo, irmãos, você colocar para Deus. Senhor, está aqui minha refeição, me abençoa. Senhor, eu vou dormir, me abençoa. Senhor, eu estou me levantando para o dia, me abençoa. Só de você falar. Não, irmãos, a gente às vezes quer complicar demais, não precisa separar um tempo para Deus, ótimo. Mas, irmãos, vá pontuando o seu dia,
Que seja com pequenas frases: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós ficamos pontuando isso, para o tempo todo nós colocarmos Deus no nosso viver. Tratar a oração dessa forma. Tratar como os judeus fazem, a oração como um dever. Por isso os judeus também são tão abençoados. Por quê? O tempo todo colocam Deus na sua vida. Então, e interessante, irmãos, que Jesus ilustra esse dever de orar, ele ilustra citando o exemplo de uma viúva que tem uma causa na justiça e ela vai lá interpelar o juiz, insistir com o juiz, para que o juiz julgue a causa dela. A causa está lá e ela fica ali martelando, falando: juiz, por favor, julgue a minha causa, juiz, julgue minha causa. E Jesus ilustra esse dever, esse nosso compromisso de orar, com algo aparentemente opcional. Ora, a viúva, por que ela teria que ir lá para julgar a causa dela, né? Ela deixasse lá transcorrer o trâmite normal de quando fosse julgar, né? Porque ela precisava ir lá. Então parece que nem é uma obrigação, um dever, né? Ela ir até lá. Porque o que seria um dever, uma obrigação formal? Seria o juiz, por exemplo, emitir uma intimação obrigando o comparecimento da viúva pela questão da causa ali, uma intimação. Isso seria um dever. Ela tinha que cumprir se o juiz emitisse uma intimação para ela comparecer ao tribunal. Mas não é isso que Jesus ilustra. Jesus ilustra algo que vem dela, de ir até o juiz e ir lá insistir. Então, a oração é diferente de uma obrigação formal, de um compromisso formal. É um compromisso, é um dever advindo da necessidade. Ou seja, por que a viúva vai lá? Insiste com o juiz, clama ao juiz, pede para que a causa dela seja julgada. Porque é advindo da extrema necessidade dela. Jesus usa a viúva, que é a figura de maior necessidade, carência, e quase a viúva da época, o marido falecia, a mulher já numa idade não ia conseguir trabalho, então as viúva é aquela que perde o marido, não tem condições de se manter, muitas viviam na mendicância. Então, a viúva, por ser uma pessoa tão pobre, tão miserável, dependia daquilo até mesmo para a sua sobrevivência. Então, Jesus coloca para a gente a oração como um compromisso, como um dever, do qual depende a nossa vida, do qual depende literalmente a nossa sobrevivência. A nossa sobrevivência física, em termos de saúde, em termos das nossas finanças, em termos de sobrevivência dos nossos relacionamentos e, principalmente, irmãos, sobrevivência da nossa vida espiritual. Porque quanto mais a gente vai deixando a oração, quanto mais a gente ora menos, a nossa vida espiritual tende a esfriar, tende a gente a ficar pessoas mais reticentes com a palavra de Deus, a ter menos intimidade com Deus. Então nós somos, irmãos, viúvas carentes. Nós somos viúvas carentes que precisam ir até o Supremo Juiz, pedir para ele: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, me auxilia, Senhor, opere na minha vida. Você trata a oração como algo do qual depende a sua vida. É assim que Jesus quer que a gente olhe a nossa oração. Do qual isso depende a minha vida. Eu preciso orar pela minha saúde, para que minha saúde física vá bem, minha saúde psicológica vá bem, meus relacionamentos vão bem, minhas finanças vão bem e especialmente minha vida espiritual vá bem. Nós somos viúvas carentes, irmãos. Nós somos viúvas necessitadas. Porque a gente acha que eu acordo, eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, chega na hora de dormir, cadê Deus? Nós não pedimos nenhuma ajuda, nós não pedimos nenhum auxílio, nós não fomos lá insistir com o juiz para que ele nos auxilie, e aí depois a gente se pergunta por que às vezes algumas coisas estão saindo fora do lugar, por que está vindo um certo caos, por que está vindo problemas. Por quê? Porque nós não pedimos o auxílio, e que tamanho auxílio nós temos ao nosso dispor, irmãos. Se nós formos até ele e pedirmos a ajuda dele, dessa forma, não, ó Senhor, me ajuda aí, se não der eu me viro, não. Nós
reconhecermos a nossa insuficiência. O que é a oração, irmãos? Quando você ora, você está reconhecendo a sua insuficiência e a sua dependência de Deus. Eu preciso de Deus para enfrentar isso, para atravessar esse dia, essa semana, esse mês, essa vida. Eu preciso de Deus para manter a minha ordem psicológica, eu preciso de Deus para a minha vida espiritual estar ativa. Porque por mais que se pregue, por mais que tenha uma igreja ao seu dispor, irmão, se você não tem contato com Deus você não terá. Você precisa ir até Ele. Qual garantia, irmãos, que você tem de que vai conseguir sobreviver psicologicamente às turbulências da vida? Qual garantia você tem? Nenhuma. Qual garantia você tem que você vai, até o fim da sua vida, perseverar na fé no Evangelho? Qual garantia que você tem? Se não colocar a sua vida diante de Deus em oração. Será, irmãos, que muitas vezes a falta de bênçãos na nossa vida não é resultado de falta de oração? Falta de orar sempre, falta de tratar a oração como um dever. De novo, dever é diferente de, não estou na vibe de orar, ou estou cansado, ou agora estou meio de mau humor, não vou orar. Até essas questões podem ser amenizadas, podem ser melhoradas, se você se põe em oração. Está de mau humor? Ore. Está cansado? Ore. Não está muito na vontade de orar? Mais um alerta, né? Se você não está com vontade de orar, é um alerta que você precisa orar. Porque pode estar vindo um esfriamento, pode estar vindo problemas aí. Então, irmãos, lembre-se disso, que é um ponto que eu acho muito importante. Uma oração mais ou menos, aquela oração meio mambembe, é melhor do que oração nenhuma. Porque oração nenhuma é um distanciamento, você vai ficando, perdendo o costume. Uma oração que seja meio fraquinho, meio bem fraca, mas é uma oração. Você se colocou diante de Deus. Você entendeu que é um compromisso. Você entendeu que precisa, ao menos, comparecer diante de Deus. Se você faz essa oração, mais simplesinha que seja citando uma frase, orando um salmo, qualquer coisa, irmãos, pelo menos é um contato com o divino. Pelo menos é você se lembrar de Deus. Pelo menos é você reconhecer a sua insuficiência, reconhecer que precisa de Deus. Estou aqui bocejando, morrendo de sono, mas, Senhor, me ajuda amanhã. Você reconheceu, você pediu, você clamou a Deus. Oração nenhuma pode levar a esfriamento espiritual. Uma oração mais ou menos, pelo menos, traz um pouco da presença, um pouco da graça de Deus, e no dia seguinte, você pode estar em melhores condições, e aí a oração flui um pouco melhor. Então, irmãos, que tal em 2025... a gente tratar a oração como um dever, como um compromisso com Deus, como algo que você não negocia. Que seja, de novo, se for um dia corrido, um dia que você está exausto ou doente, que seja uma breve frase, que seja você se lembrar de Deus. Porque, irmãos, você está vivo por causa de Deus. A próxima respiração que você der, veio porque Deus quis. Veio porque Deus quis. Então, a todo momento, a cada um desses breves, paro para a refeição, paro para fazer uma coisa, você nesse breve momento, que seja, diga uma frase: Senhor, fica comigo. Senhor, esteja comigo, cuida do meu coração, cuida da minha vida, cuida da minha família. Esses momentos breves, frases, orações, interpelações, clamor a Deus, isso vai te trazendo, irmãos, equilíbrio, vai te trazendo paz, vai te trazendo uma vida espiritual mais viva, vai te trazendo proteção, vai te trazendo bênçãos, vai te trazendo discernimento. A oração sempre será uma escolha acertada. Sempre vai ser algo que você fez certo. Deus vai dar um like lá para você mesmo. A oração mais simples, Deus vai dar um like. Que bom, meu filho, que você veio até mim, que você falou comigo. Porque, de novo, se Jesus, que é Jesus, precisava orar, quanto mais nós. Ele deu o exemplo, Ele nos aconselhou, nos ordenou que orássemos. Então, irmão, se a gente não ora, a gente está em desobediência, estamos colocando em risco
a nossa vida, especialmente a nossa vida espiritual. Então, irmãos, toda deficiência, toda dificuldade pode sim, pode, não necessariamente é, mas toda dificuldade e problema que você enfrenta pode ser sim fruto de uma vida de oração imperfeita, de uma vida de oração deficitária. Porque se você está orando pouco, está tendo pouco contato com Deus, está se esfriando na fé, às vezes Deus se recua um pouquinho para permitir que algumas coisas venham e a gente acorde, e a gente, poxa, eu preciso voltar para Deus. Então volte para Deus, ore um pouco mais. Como Jesus disse, não desfaleça, não desanime, não se acomode. Vamos orar, irmãos. Porque, primeira coisa, oração é sinônimo, é um potencializador, é algo que chama bênçãos de Deus para a sua vida. Jesus diz, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Então Jesus faz até essa pergunta retórica, por acaso Deus não vai fazer justiça aos que clamam a Ele dia e noite? Ou seja, Jesus está dizendo, Deus por acaso não vai atuar na sua vida? Por acaso Ele não vai fazer justiça? É claro que Ele vai atuar. Ele vai atuar na sua vida. Mas, veja só o que Ele diz, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Então você colocar a sua questão, colocar não apenas uma questão pontual, está acontecendo tal coisa, mas a sua vida, você está colocando sempre diante de Deus, de dia e de noite. De dia, de noite. Vai colocando a sua vida, vai chamando Deus para junto de você. E é interessante que Jesus diz, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. Então, irmãos, às vezes você ora e parece que Deus está demorando, né? Parece que Jesus está dormindo no barco, né? Quando o barco está sendo açoitado pelas muitas ondas. Mas, irmãos, para Deus tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Eu sei que a gente fica ansioso, eu sei que a gente fica, às vezes, agoniados, assustados, mas o tempo de Deus não é o tempo da nossa ansiedade. O tempo de Deus não é o tempo da nossa ansiedade. Ele vai responder no tempo certo, Ele vai responder quando Ele quiser, porque Ele sabe o melhor momento. E enquanto isso, a gente vai desenvolvendo a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança, e a gente continua clamando de dia e de noite. Espere em Deus, mas espere em oração, sabendo que Deus operará. Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça tardio? Jesus diz, quando você orar, entra no teu quarto, feche a tua porta, e o teu Pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Então Deus recompensa, irmãos, mas nós temos a gente quer as bênçãos de Deus, então faça o que precede as bênçãos, que é entrar no teu quarto e orar ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus diz que quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente busca, a gente encontra. Bata e abrir-se-lhe-á. Então a gente precisa ir até Deus, irmãos. Pedir mais de Deus na nossa vida. Então a oração é uma condição para vir as bênçãos de Deus. É um pré-requisito da bênção de Deus. Orarmos, irmos até Ele como essa viúva carente que clama, que insiste, que pede e reconhece a sua necessidade. Então, a oração é um pré-requisito para a bênção. Só que a oração, irmãos, e é importante saber disso, ela precisa ser segundo a vontade de Deus. Precisa ser feita à vontade de Deus. A oração não é para convencermos Deus a fazer a nossa vontade. É que muitas vezes a gente encara assim, eu quero isso, eu preciso convencer a Deus com argumentos, com oração, com insistência, para que Ele faça a minha vontade, como se Deus estivesse resistente. Não, Deus está não está querendo, né, me dar o que eu quero, não está querendo atuar. Não, irmãos, Ele quer atuar na sua vida, até mais do que você mesmo quer que Ele atue. Ele quer mais. Deus não é o Deus que... estou de costas virada, só que você fica insistindo até eu... Não.
Deus não é um Deus que resiste, que não quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Só que precisa ser feita a vontade dEle. A vontade dEle nas nossas vidas. Então, a verdadeira pergunta, irmãos, é: você quer mesmo a vontade de Deus na sua vida? Você quer ser curado, como Jesus? Jesus, diante do paralítico de Betesda, ele pergunta: você quer ser curado? Então, toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, Jesus também pergunta: você quer receber a bênção? Você quer a minha atuação? Então, ore. Ore. Você quer a minha ajuda? Levante-se e vá orar. Quer? Ore. Mas continuando, não é a sua vontade, é a vontade de Deus em sua vida, para que a vontade dEle aconteça. É isso que Jesus nos ensina no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. O que pode ser melhor que isso, né, irmãos? A vontade de Deus. Confie na vontade dEle. Então, sempre quando você orar, olha, Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando dessa atuação, mas seja feita a tua vontade. Porque às vezes a vontade de Deus é diferente da sua. Às vezes você acha que a solução é por esse caminho, e tem esse caminho da derrota, e Jesus tem um caminho por outra direção. Muitas vezes a gente quer dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Não, irmãos. A gente pede ajuda, pede auxílio, segundo a vontade dEle, e muitas vezes vai fazer algo completamente diferente do que a gente estava esperando. Mas é algo que vai resolver, é algo que vai trabalhar muitas vezes o seu caráter, a sua vida espiritual, a sua perseverança, e vai chegar a um final que Ele quer. Lá em 1 João capítulo 5, verso 14, o apóstolo nos diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Então, irmãos, será de acordo com a vontade dEle. Então, não se espante quando às vezes você orar e não acontecer o que você quer, porque muitas vezes não era a vontade dEle. Então, a gente ora confiando que Ele fará a vontade dEle, por mais que seja diferente da nossa. Jesus, lá no Getsemane, ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então, muitas vezes, irmãos, você pensa: Senhor, por que eu estou passando por essa dor? Por que eu estou passando por essa questão? Como eu disse, às vezes é porque a sua vida de oração está deficitária e Deus quer fazer você voltar a buscar a Ele, a intimidade com Ele. Mas muitas vezes, mesmo você orando, você vai passar por algum processo doloroso. Por quê? Porque pode ser a vontade dEle. E a gente pode até pedir a Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas, como Jesus orou, seja feita a tua vontade e não a minha. Por quê, irmãos? Porque lembre-se disso, irmãos. Se você orar, e mesmo assim vier uma cruz, depois haverá uma ressurreição. Se você orar, e vier um deserto, depois virá uma terra prometida. Então, Deus, quando a gente ora, irmãos, Ele vê o todo da situação. Vê o antes, o durante, o depois, o mais depois ainda. E Ele quer que, no somatório de tudo, gere o melhor resultado. Quando olha, a gente olha na perspectiva imediata. Eu estou sofrendo, eu quero que esse sofrimento acabe. Não é assim, irmãos. Às vezes, haverá um sofrimento momentâneo para um ganho melhor depois, que seja um ganho até mesmo do nosso compromisso, do nosso fortalecimento, da nossa busca por Deus. Porque, como eu falei numa pregação anterior, muito mais importante para Deus é o desenvolvimento do nosso espírito. Porque o nosso espírito é eterno. Todas as coisas aqui da terra, qualquer doença vai passar, nem que seja com a nossa partida. Toda doença vai passar. O mais perigoso é uma doença espiritual que pode, essa sim, nos matar. As doenças terrenas aqui atingem o nosso corpo, mas não atingem o nosso espírito, a menos que a gente permita isso. Então, irmãos, que a vontade de Deus seja feita na sua vida, mesmo que você passe por alguns momentos, que você tenha alguns espinhos, como o apóstolo Paulo. Pai, afasta de mim esse espinho. Por 3 vezes eu orei a Deus pedindo para que Ele tirasse um espinho na carne, e Deus me disse: a minha graça te basta.
Então, meu irmão, se você ouvir de Deus, diante de uma oração e diante de uma dor, que a graça dele te basta, saiba que ele está com você. E a graça dele vai te conduzir para após esse momento de vitória. A graça dele te basta. Mas você tem que ir até ele, mesmo que ele diga, não, o espinho vai permanecer, não, a cruz virá, não, o deserto virá, mas ele estará contigo. E você vai atravessar tudo isso com a graça dele. Agora, irmãos, como é que a gente ora? Os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar como João Batista ensinou seus discípulos. Jesus ensina, então, a oração do Pai Nosso, que eu até já preguei sobre a oração do Pai Nosso. Eu queria trazer uma oração aqui, que é a oração de Tomás de Aquino, do século XIII, se você puder botar aí, Renata, que foi, inclusive, a primeira pregação que eu fiz na Igreja Batista Palavra da Graça, quando eu nem membro era da igreja, quando eu era lá no setor de oficinas. Foi uma pregação que eu fiz em cima dessa oração de Tomás de Aquino, que é uma oração que eu acho absolutamente espetacular. E depois eu coloco lá no grupo da igreja. Quando você estiver assim, querendo orar e orar algo bem belo, e você às vezes nem está com inspiração de fazer uma oração livre, faça essa oração de Tomás de Aquino, que é uma oração até fácil de memorizar, se você depois orar algumas vezes, que diz assim, veja só: concedei-me, eu vos peço, uma vontade que vos busque, uma sabedoria que vos encontre, uma vida que vos agrade, uma perseverança que vos espere com confiança, e uma confiança para, por fim, abraçar-te. Isso aqui é um trecho de uma oração mais longa dele, mas esse é um dos trechos principais. Vamos ver aqui, frase por frase, irmãos, o que ele está orando aqui, né? Então, a primeira coisa ele pede, concedei-me, eu vos peço, uma vontade que vos busque. Olha, irmãos, o tamanho do reconhecimento da insuficiência que Tomás de Aquino nos coloca. E esse é um dos maiores cristãos que pisaram na face da terra, tá, irmãos? Um doutor da igreja, escreveu livros belíssimos, um homem de uma vida e um compromisso com Deus espetaculares. Ele nos ensinando a reconhecer que para buscar, até a vontade de buscar Deus, a gente tem que pedir para Ele. Nossa, eu estou sem vontade de ir para a igreja, estou sem vontade de orar. É isso mesmo, irmão. Então peça a Deus para você ter essa vontade. Até isso, nós somos tão frágeis, irmãos, tão débeis, que até para ter vontade de orar, a gente precisa orar pedindo a Ele por essa vontade. Peça a Deus, Senhor, me dá vontade de te buscar. Que a minha vontade se alinhe com a tua. Me dá vontade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Me dá esse reconhecimento que é o do Senhor que minha alma precisa. Pedir para Deus, Senhor, muda a minha vontade. Transforme a minha vontade, porque transformando a nossa vontade, irmãos, assim nós seremos transformados. É aquilo que nós estávamos falando antes. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Me dá vontade de servir, Senhor, me dá vontade de agradecer, me dá vontade de fazer o bem, porque muitas vezes a gente não tem essa vontade, irmãos, porque nós somos seres de natureza caída. Nós somos viúvas tão carentes, tão necessitadas, irmãos, que nem vontade de servir a Deus, de servir ao próximo, de amar, de fazer o bem, muitas vezes a gente não tem. Então, tem essa humildade de pedir a Deus, até mesmo a humildade, até a mesma vontade de buscar a Ele. Pede para Deus, transforma os meus desejos, transforma as minhas vontades. Sou uma pessoa meio fria espiritualmente, não tenho tanta vontade de ler a Bíblia, não tenho. Peça, reconheça esses defeitos seus, não fique tentando transparecer para Deus o que você não é. Reconheça, Senhor, eu não estou gostando de orar, não estou gostando. Fala e, Senhor, me dá essa vontade. Transforme a minha vontade. Converte o meu coração a Ti. Me leve a Te buscar. Então, você ter essa humildade. Já na oração, Senhor, eu estou indo orar e não estou com vontade. Me dá a vontade, uma vontade que vos busque. E aí ele continua, me dá uma sabedoria que vos encontre. Ou seja, me dá uma mente para conseguir entender as coisas espirituais, uma mente conforme a mente de Cristo. Me dá uma mente capaz de me encontrar contigo, de enxergar você na vida,
de ver o teu cuidado nos pequenos detalhes, de trazer você para junto de mim. Me dá uma sabedoria para não cair no engano, seja de enganadores, seja das trevas, seja da minha própria alma. Me dá uma mente para entender a Tua palavra, de praticar a Tua palavra. Me dá uma mente, uma sabedoria para me arrepender, para me converter quando for confrontado. Então, pedir a Deus essa sabedoria para que a gente consiga se encontrar com Ele. Para que o Espírito, porque, irmãos, quando a gente vai se encontrar com Deus, aparecem muitas resistências da nossa alma. E a gente precisa, Senhor, me dá sabedoria para resistir a essas resistências. Espírito Santo, me convença do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente consiga se encontrar com Deus, irmãos. Porque tem a vontade, então é trabalhar da nossa vontade, é trabalhar da nossa mente, no segundo pedido. Então, por quê? Porque tudo isso precisa, irmão, ser trabalhado dentro de nós. Nós temos vontades muitas vezes diferentes das de Deus. Então a gente pede, Senhor, me dá uma vontade que vos busque. Nossa sabedoria, nossa mente muitas vezes está poluída, está cheia de problemas, e a gente pede, Senhor, me dá uma sabedoria, uma mente, para que eu me encontre contigo. E aí ele fala, uma vida que vos agrade. Então concede-me, Senhor, uma vida que te agrade. Veja só, irmãos, as nossas orações, geralmente, é pedindo a Deus uma vida que nos agrade. Senhor, me dá, minha vida está assim, não está me agradando muito. Senhor, me dá uma vida que me agrade. Mas a perspectiva de Tomás de Aquino não é. Senhor, me dá uma vida que vos agrade. Peça, irmãos, uma vida que agrada a Ele. Você vai ver que essa vida que agrada a Ele vai te agradar muito mais do que a vida do que você sonha. Será que a sua vida agrada a Deus? Em que pontos a sua vida não agrada a Ele? Isso pode ser mudado e a gente pode e deve pedir isso. Senhor, me dá uma vida que te agrade, uma vida conforme o teu coração. Me ajuda, Senhor, a escolher o bem. Me ajuda, Senhor, a fazer o bem às pessoas que me cercam. Senhor, me ajuda a fazer o melhor. Me ajuda a fazer o bem sempre. Então, não apenas a nossa vontade precisa ser mudada, a nossa mente precisa ser mudada, a nossa vida precisa ser mudada, o nosso agir ser conforme o querer de Deus. Nós sermos imitadores de Cristo, nós seguirmos a Cristo, nós sermos filhos que cumprem, que honram o Pai. Então, que as nossas atitudes, irmãos, sejam agradáveis a Deus. E aí ele continua, uma perseverança que vos espere com confiança. Veja, irmãos, essa oração nos mostra, né, como Tomás de Aquino trabalhava. A gente acha que um monte de coisa depende de nós, né? A minha perseverança na fé, minha perseverança em orar, a minha perseverança em vir à igreja, parece que depende de mim, né? Depende da minha força. Eu preciso. Só que os grandes santos que passaram na terra, eles realmente foram o que foram, porque sabiam que não era só dependendo dele, dependia de Deus. Veja que tudo ele está pedindo a ajuda de Deus, para ter a vontade, para ter sabedoria, para ter vida, para ter uma perseverança. Eu vou perseverar porque eu consigo. Não, meu irmão, você não consegue não. Pede ajuda de Deus para tudo. Peça ajuda de Deus para ter vontade de orar. Peça ajuda de Deus para ter o mínimo de sabedoria para buscar Ele. Peça ajuda de Deus para honrar a Ele. Peça ajuda de Deus para perseverar. Peça ajuda de Deus para tudo. Para ter a vontade certa, para ter o pensamento certo, para ter a ação certa e para ter a continuação dessa ação. Veja que, de novo, é uma viúva carente. Eu preciso de Deus para tudo. Para permanecer na fé, para permanecer desejando ouvir a pregação da palavra, para permanecer amando a Deus, eu preciso da ajuda dEle. Senhor, me concede isso, eu vos peço. Te peço por vontade, eu te peço por pensamento, te peço por tudo que você quer atuar, atua em mim, Senhor. Então, o reconhecimento de que não depende só de mim. Eu preciso de Deus. Nós somos tão frágeis, irmãos, que para cumprirmos os nossos compromissos com Deus, nós precisamos dEle para cumprir esses compromissos. Você tem dificuldade em crer em alguma coisa? Ore como Jairo, que havia perdido a filha, ele fala, Jesus pergunta, tu creres? Ele afirma, eu creio.
mas me ajuda na minha falta de fé. Então você fala, Senhor, eu creio que é importante orar, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio que eu preciso orar, mas estou orando aquém do que eu deveria. Então peça a ajuda de Deus, até para você conseguir pedir a ajuda de Deus. E esse é o tamanho da nossa necessidade. Nós clamarmos a Ele por tudo. Por quê? Porque as Escrituras nos dizem, dele vem o querer e o executar. Até para você querer as coisas de Deus, precisa de um toque anterior do Espírito Santo te transformando. Dele vem o querer e o executar. Aí ele continua, põe então a ação a vossa salvação. A gente põe em ação a nossa salvação, mas a gente precisa clamar a Deus por uma mudança no nosso querer, por uma mudança no nosso agir. Peça a Deus isso, irmãos. Peça, porque nós precisamos reconhecer a nossa insuficiência. Precisamos dele para tudo. A gente diz, o apóstolo Paulo foi um gigante da fé, e foi. E se pergunta, como é que ele conseguiu? Ele conseguiu, irmãos, porque ele sabia que ele não conseguiria. Esse é o segredo dele. O segredo dele é porque ele sabia que ele não conseguiria sem Deus. Por isso ele diz, eu aprendi o segredo, tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, não estou com vontade de orar. Você e todo mundo, nós temos a natureza caída. Então peça, Senhor, concede-me, eu vos peço, uma vontade que vos busque. Eu não tenho sabedoria para orar, eu tenho dificuldade com as palavras, a minha mente não entende direito a palavra de Deus. Senhor, concede-me uma sabedoria que vos encontre. Minha vida está toda destrambelhada, eu estou errando toda hora, eu fico repetindo, eu me arrependo, mas eu fico repetindo meus pecados. Senhor, concede-me uma vida que te agrade. Eu até começo bem, pastor, mas daqui a pouco, quando eu vejo, eu parei, eu larguei, eu estou com dificuldade de continuar, minha fé está esmorecendo. Senhor, concede-me, eu vos peço, uma perseverança que vos espere com confiança. Veja, irmãos, as pregações que nós fazemos aqui incentivam você a honrar a Deus, a servir, a obedecer, a crer. Mas as pregações não dizem para fazer isso sozinho. Você precisa de Deus para tudo. Você não pode servir e buscar a Deus tendo a natureza caída com as suas próprias forças. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 3, será que vocês são tão insensatos, tão tolos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Essa oração todinha aqui é mostrando que não é pelo esforço próprio, é nós pedindo ajuda para Deus. Você não vai conseguir, nem eu, sem Deus. Nós precisamos dele. Daí a importância da oração. Peça a ele, irmãos, perseverança. Porque não adianta você ser o melhor cristão da face da terra por 2 anos, por 3 anos ou por 10 anos e depois se esfriar, abandonar a fé, chutar o balde. Não. Peça a ele também perseverança, que o espere com confiança e, por fim, uma confiança para, por fim, abraçar-te. Irmãos, é orando que a gente vai ganhando intimidade com Deus. É orando, falando com o nosso Pai, que o nosso coração vai se enternecendo, o nosso coração vai criando afeto por Ele. À medida que a gente passa tempo com Ele, à medida que a gente convive com Deus, que a gente fala com Ele, que o nosso coração vai tendo esse afeto de abraçá-lo, essa vontade até de abraçá-lo. Aquela, como eu falei, a vontade da nossa natureza, não tem vontade nem de orar. E à medida que a gente vai trabalhando o nosso interior, orando e pedindo que Ele nos dê, transforme a nossa vontade, a nossa mente, as nossas ações, a nossa perseverança, depois de um tempo a gente vai sentir a oração como o dar um abraço a Deus. Nós vamos criando afeto por Ele, vamos criando apego a Ele, e o momento da oração vai sendo um momento cada vez mais doce, tratado não como uma obrigação, mas como um momento agradável de estar em paz, de estar na presença de Deus, de estar com o amado de nossas almas. Uma confiança para abraçá-lo, irmãos. Essa é como a gente tem que se aproximar, como diz o apóstolo Paulo, nos aproximamos do trono da graça, onde nós vamos receber o socorro no tempo necessário. Então, irmãos,
Você às vezes está com qualquer dificuldade em oração, que seja fazer essa breve oração. Quantos segundos leva a fazer essa oração? Em cada dessas frases você pode ir parando e pontuando dessa forma: Senhor, me dá uma vida que vos agrade. Senhor, minha vida não está te agradando. Trabalhe aqui no meu coração, me dá o arrependimento, me dá esse alerta, toca-me com teu Espírito, me alertando, me conduzindo nos momentos que eu estou para falhar. Entre cada frase você pode parar e colocar a sua vida ali, a sua personalidade, e colocar isso diante de Deus, para que a sua oração seja conduzida por algo espetacular, por algo desenvolvido por uma pessoa muito próxima de Deus. Você deixar uma oração como essa te conduzir no seu falar com Deus. E vai pedindo, irmãos, isso. Pedindo a Deus essa vida espiritual que nós queremos ter. A gente fica imaginando ter e nunca tem. Por quê? Porque às vezes não ora. E não ora dessa forma aqui, reconhecendo as nossas imensas carências, até mesmo para ter vontade de orar. Ah, pastor, eu quero muito orar. E a gente acaba não orando. Por quê? Porque às vezes a gente não pede a Deus para ter a vontade de orar. Peça a Deus para ter vontade de orar. Senhor, pastor, eu oro, mas eu nem tenho muita palavra, eu não tenho muita sabedoria para falar, não sei o que falar. Peça a Deus. Senhor, me dá sabedoria para, nesse momento diante do Senhor, eu ter as palavras certas, eu conseguir me expressar, eu conseguir colocar o meu coração diante de Ti. Pastor, eu quero orar, mas minha vida é tão bagunçada. Peça a Deus uma vida que agrade a Ele. Eu oro, mas não consigo perseverar. Peça a Deus perseverança. Pastor, eu oro, mas às vezes me sinto distante de Deus. Peça a Deus que você fique tão próximo dEle, que você comece a abraçá-lo. Tudo, irmãos, é clamor a Deus. Tudo é você orar. Jesus nos ensinou o dever de orar e orar sempre. A palavra que orar é iokomai. Jesus quer que você pratique iokomai na sua vida. Ore, irmãos, ore, para que você consiga abraçar Deus. Nós somos seres tão carentes de abraço, e às vezes a gente fica pedindo abraço das pessoas, e muitas vezes você tem um abraço ao seu dispor, do ser mais maravilhoso, mais amoroso, mais dócil, que mais te ama. Ele quer te abraçar. E a pergunta é: você quer também? Talvez não. Então peça a Deus: Senhor, me dá vontade de te abraçar. Me dá vontade de estar na tua presença. Me dá vontade de orar. E, irmãos, assim, esse é o tipo de oração. Imagina, você orar: Senhor, me dá vontade de estar contigo. Deus vai te ajudar, meus irmãos. Deus vai te ajudar. Vamos ficar de pé? Tente colocar nesse ano, irmãos, que seja nesse mês de fevereiro que está iniciando agora, você colocar isso e ver a diferença que vai fazer na sua vida. Se a cada momento você falar, que seja uma frase para Deus, a cada refeição você falar: Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele confiam. Antes de dormir, que seja uma palavra, uma frase: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou a cada dia você fazer essa breve oração. Em um mês, irmãos, a diferença que isso vai fazer. Nós tratarmos a oração como Jesus colocou. Jesus quis ensinar aos seus discípulos o dever de orar sempre. É um dever, irmão. Trate isso como um dever, como um compromisso que você tem com Deus. Um compromisso de praticar iokomai. Ore, irmãos, ore. Concede-me, Senhor, eu vos peço. Um desejo, uma vontade que vos busque. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui agora em iokomai, em oração, buscando a Tua face. Senhor, até mesmo para orarmos, nós precisamos da Tua ajuda. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos coloque, Pai, na Tua presença, coloque no nosso ser um espírito de oração, um espírito que quer estar junto a Ti, o entendimento de que isso fará toda a diferença nas nossas vidas. É o que mais precisamos, amado Senhor, que o Senhor nos conduza para perto de Ti. Nos transforme, Senhor, toca no nosso coração, para que nós desenvolvamos esse hábito tão saudável, tão necessário, de estarmos junto a Ti. Trabalha no nosso coração, quebranta-nos, Pai, para nós reconhecermos a nossa necessidade, porque a gente tropeça, que a gente sofre, a gente tem carências, e às vezes não vai à fonte, a verdadeira solução, que é estar junto ao Senhor, pedindo ao Senhor
para nos auxiliar e nos abençoar. Transforma, Senhor, transforma a nossa vontade, transforma a nossa mente, transforma as nossas ações, dá-nos perseverança, nos dá esse abraço, Senhor, doce, quando formos à Tua presença, nos dá a Tua paz, Senhor, nos dá equilíbrio, nos dá conforto emocional e espiritual. Trabalha em nossas almas, Pai, para que a nossa alma seja tocada pelo Senhor e o Teu povo sinta a Tua presença a todo momento que for a Ti. Que os nossos lábios sejam direcionados ao Senhor, buscando, Pai, nos encontrarmos contigo a todo momento, há vários momentos ao longo do dia. Cada momento seja uma oportunidade de falarmos uma frase a Ti, que seja uma oração breve que seja, mas sempre em contato contigo, sempre em contato contigo. Assim nós seremos transformados, convivendo com o Senhor, estando sempre com o Senhor, com o Teu Espírito agindo no nosso ser. Trabalha no Teu povo, Pai, nos abençoa com essa vontade de orar, com uma oração que Te encontre, com uma vida que Te agrade, com uma perseverança para esperarmos com confiança e uma confiança, Senhor, para abraçar-Te. Abraça cada um aqui sempre, Senhor. Nós pedimos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém.